Seja louvado. Com a ajuda de Deus, irmãos, irei ler no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, aonde diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, apresentou-se vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aquele, pois, que havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas a uma nuvem e recebeu-o, ocultando-o aos seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. Glória ao Senhor, os quais lhe disseram: varões dos Galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago, João, André, Filipe, e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago. E todos perseveraram unanimemente em súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Somente até aqui. Então, esse acontecimento, irmãos, o maior evento histórico do cristianismo, se não fosse pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, nós ainda estaríamos na escuridão do pecado, sendo levados por coisas estranhas, sendo enganados por espíritos diversos que muitas das vezes andam nos ares para querer tirar a alegria e a paz daqueles que amam a Deus. A violência, a ambição, a cobiça, o engano, e de uma forma geral o pecado que contaminou toda a terra, tirando do homem toda a espiritualidade, toda a fortaleza para que o homem pudesse, irmãos, se aproximar de Deus, deixando o homem na escuridão, sem nenhum tipo de esperança, sem nenhum tipo de... que não pudesse mesmo se aproximar de Deus, uma barreira intransponível, irmão. E o homem estava condenado a ser lançado no lago de fogo, sem nenhuma esperança, sem nenhum tipo de ajuda. Mas pela misericórdia de Deus, pela graça que se chama Jesus Cristo, muitos confundem, acham que graça é o nome de uma igreja. Não. A palavra graça quer dizer favor imerecido. Por isso que Jesus Cristo veio, irmão, um favor que nós não merecíamos, para pagar o pecado da humanidade e dar a eles e a nós, irmãos, uma oportunidade de poder passar, aleluia, do lado do mal para o lado do bem, encontrando um caminho estreito e apertado, mas um caminho que nos levará ao céu. E muitas das vezes nós, irmãos, com as nossas fragilidades e pecados e erros, ainda duvidamos do poder, da grandeza e da misericórdia de Deus, porque somos humanos e devido à nossa carnalidade, irmão, devido à nossa fraqueza,
porque não existe homem perfeito a não ser o Senhor Jesus. Às vezes ainda erramos, mas mesmo assim Ele deixou para nós a oração e a misericórdia. E ainda disse que a misericórdia triunfaria no juízo, dando mais uma oportunidade ao homem, para que o homem nunca dissesse que Deus o abandonou. Quantos que se sentiram abandonados e quantos que se sentem abandonados por causa de outros homens, por não compreenderem a palavra de Deus, lançam aquele que muitas das vezes está machucado e ferido fora. Mas saiba que a misericórdia de Deus, ela vai além do conhecimento humano, além da mentalidade do homem carnal, e por ignorância no sentido de não compreender o que é a profundidade da misericórdia de Deus. Ela é ilimitada, não há como medir, não há nenhum aparelho de alta tecnologia, em nenhum século nunca haverá, em nenhum tempo haverá, nem no tempo que vivemos, que a ciência se multiplica rapidamente. Hoje, irmãos, existem tantas coisas inovadoras que o homem cria, até mesmo para vigiar o próprio homem. Mas o homem nunca consegue conhecer o que está dentro do segredo de Deus, ou do coração de Deus, ou do coração da alma do homem de Deus. Mas o Deus que nós servimos, aquele que cremos que é o Deus vivo, que fez o céu e a terra, o Deus único, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, como fala em hebraico, este sim, irmão, conhece o que está dentro de nós e sabe como nós estamos e como somos. E Ele não é um Deus que gosta de nós por aquilo que temos, mas Ele nos ama por aquilo que somos. O homem material, o homem carnal, o homem que às vezes até tem uma liderança diante das suas mãos, de uma igreja, de um povo, de alguma coisa que ele possa liderar, ele admira as pessoas por aquilo que a pessoa tem. Ele acha que a benção é ter, e a verdadeira benção não é ter, é ser. João Batista não tinha, mas ele era. Ele não tinha nada, comia gafanhotos e mel silvestre, mas ele tinha aquilo que ele era, aquilo que o Senhor queria que ele fosse. Um pregador que batizava e anunciava a vinda do Messias, o verdadeiro Messias, que morreu e não permaneceu na cruz, mas ressuscitou no terceiro dia. E a sua pregação foi evoluindo, irmãos. A sua pregação, a pregação do Senhor Jesus, ela foi se propagando por todas aquelas terras, até chegar, irmãos, aos confins da terra, até chegar aonde nós estamos. E hoje, de uma forma, irmãos, diferente muitas das vezes aquilo que nós éramos adaptados, a palavra de Deus entra pelas portas das nossas casas e nós conseguimos ouvi-la até através de um aparelho, para poder, através disso, irmão, não falarmos que somos inocentes diante das circunstâncias que estamos passando, pandemias, terremotos, furacões, tufões e tantas coisas, e não podemos dizer, eu não sabia, nunca ninguém me disse que isso ia acontecer. Hoje pregamos e profetizamos a palavra de Deus para que todos ouçam e saibam que aquilo que Deus falou há de se cumprir. E assim o Senhor falava com seus discípulos a respeito dos acontecimentos que haveriam de ocorrer nos últimos tempos, irmãos. E como ele ainda estava cumprindo a missão, quando ele falava da sua partida, havia momentos que os discípulos se entristeciam, porque estavam acostumados a ter o Senhor junto com eles fisicamente, irmãos. Porém chegou o momento da sua morte, da sua crucificação, aonde no Gólgota, irmãos, na cruz, bendito é o nome do Senhor, porque nós sabemos, irmãos, que na palavra, aleluia, Monte da Caveira, Deus já me deu de estar lá onde ele foi crucificado, irmãos, e a madeira que ele
aquele madeiro lavrado, pesado, chamava-se Gólgota. Era uma madeira pesada, irmãos. E ele foi carregando aquela cruz com submissão, com classe, com dignidade, sem dever, mas levando uma dívida que não era sua. Sem estar enfermo, mas tomou, ou melhor, sem estar enfermo com a enfermidade do pecado, mas levou sobre os seus ombros a enfermidade de toda a humanidade. Não a enfermidade da carne, mas a enfermidade do pecado. As feridas que eram para ser para nós, ele tomou para si. A condenação de morte que era ser para nós, que nós estaríamos no lugar, que nós estaríamos condenados a um fogo para sermos consumidos. Ele tomou tudo sobre si para vencer a morte e o inferno. E no momento crucial, no momento a qual ele foi pendurado na cruz, irmãos, mesmo machucado, ferido, sem força física, ele, irmãos, teve que fazer com que o seu corpo se erguesse para poder buscar a respiração e clamou em voz alta: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Logo todos se dispersaram, mas o Senhor no terceiro dia, para cumprir a promessa, depois de ter vencido o inferno e todas as hostes da maldade, porque ele desceu às partes mais profundas da terra e lá tomou a chave de Lucifer, a chave da morte e do inferno, e subiu triunfante e glorioso como um guerreiro terrível, cuja espada inflamada, irmão, Alamanaia, venceu todas as hostes espirituais da maldade, dando para nós a esperança da salvação e a certeza da vida eterna, derrubando o muro que nos separava, fazendo com que hoje nós possamos ter acesso ao Pai através do seu sagrado nome, ao Pai eterno. No nome do Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, nós podemos dobrar os nossos joelhos e além do véu que separava lá no tabernáculo, irmãos, a arca do concerto, hoje nós temos acesso direto, porque quando ele expirou, diz a palavra que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Então dá glória a Deus, irmão, mesmo pela tua prova, pela tua luta, pela tua guerra, porque você foi e é mais do que vencedor por aquele que te amou. E muitas das vezes deixamos de meditar nesse tão importante fato histórico da nossa vida espiritual. Algo, irmãos, que tudo isso que está acontecendo no mundo não pode nos abalar, porque sabemos que ainda que os montes se transportem para o meio dos mares e ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E Deus está no meio dela e não será abalada. Glória ao nome santo do Senhor. Guarda esta palavra, irmão. Seja firme, mesmo nos momentos difíceis da tua vida, que a tua alma possa ter a certeza da vida eterna. E que se alguém já te cortou, já te disse que você não tem o direito, lembra-te que o homem pode falar o que ele quiser, porque o homem é homem, igual a você, igual a mim. Mas olha, está escrito, aleluia, que nós temos um juiz e um advogado, que é Cristo, e Ele está pronto em perdoar, está pronto em te abraçar. Ele está dizendo para você: volta para os meus braços, eu estou pronto, diz o Senhor, para te ajudar. E aquele que te lançou fora, um dia verá você entrando, subindo pelos os degraus daquela escada Alamanaia e entrando pelos umbrais da porta da celestial cidade. E muitos daqueles que te condenaram, que disseram que você não tinha mais o direito porque você fez isso e fez aquilo, vão reconhecer que a misericórdia de Deus vai além do conhecimento de qualquer ser humano na face da terra. Então hoje, irmãos, por esta palavra, nós vimos que quando o Senhor Jesus apareceu para os apóstolos várias vezes e de diversas formas, foi o momento final da sua aparição, no sentido físico,
onde ele se apresentou ali no Monte da Ascensão, chamou seus discípulos e deu ordem a eles para pregarem o Evangelho a todo mundo. Aquele que cresce, que fosse batizado, seria salvo, e deu a eles as recomendações necessárias para que a palavra de Deus continuasse, para que a obra de Deus evoluísse como está evoluindo. Obra de Deus, quando eu digo, irmãos, não quero dizer igreja, eu quero dizer a obra de Deus em nós. Não quero dizer paredes, nem vou citar nome de placas, mas eu quero dizer que você é obra de Deus. E quando ela evolui dentro de você, nasce dentro de você o favor merecido. Já ouvi irmãos disserem, lá não tem obra, em todo lugar tem obra, irmão. Aleluia. Pode não se ter o conhecimento da doutrina que você conhece, mas obra de Deus somos todos nós, que criados pelo próprio Criador, fomos constituídos, cada um de nós, irmãos, para sermos templos do Senhor. Porque o Senhor disse, eu não habito em templos feitos pelas mãos dos homens, mas no coração daquele que me ama e que faz a minha vontade. Então, nunca diga, lá não tem obra de Deus. Pode até dizer, lá não tem alguém que serve a Deus da forma que eu sirvo. Mas existem lugares que Deus já me deu a graça de ir, que não tem nenhuma igreja, nenhuma denominação evangélica. Irmãos, lugares onde tem até pessoas terroristas, Deus me deu a graça de ir. Mas tinha lá um grupo de pessoas que dentro das casas, ou até isoladas, dobravam o joelho e falavam com Jesus Cristo. E eles mesmos buscavam de Deus a palavra e liam as Escrituras. Para mim, eles são obra de Deus, porque estavam buscando a verdade. E a verdade sempre liberta aquele que a busca. Então, irmãos, temos muito que aprender no caminho que estamos. Porque o caminho que estamos não é uma porta denominacional. O caminho que estamos se chama Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não devemos condenar, não devemos acusar, não devemos falar mal, mas devemos sim orar uns pelos outros para termos força de resistir os dias que ainda estão por vir. E Deus fala para você, meu caríssimo irmão e irmã, que se você orar e buscar a Deus, Deus nunca te abandonou e nunca te abandonará também, diz o Senhor. Quando os discípulos viram o Senhor subindo, logo a tristeza quis tomar o coração deles, porque fisicamente, ora irmãos, eles estavam acostumados, quando precisava do pão, o Senhor multiplicava, o milagre de algo chamavam, o Senhor fazia. E eles apenas estavam ali acompanhando o Senhor, irmãos. Agora a responsabilidade caiu sobre os ombros deles. E houve uma certa tristeza de ver o Senhor subindo, porque não haviam compreendido ainda com toda clareza o que haveria de acontecer. E de repente 2 varões, vestidos de branco, se aproximaram deles. E olharam para eles e disseram, varões galileus, por que estáis olhando tanto para o céu? Não sabeis, pois, que esse Jesus que vocês estão vendo subir há de voltar? Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, agora vamos falar dos dias atuais. O que vemos? O que percebemos? O que notamos? Nós estamos vivendo já, irmãos, o momento, aleluia, das dores de parto, aonde a palavra de Deus está se cumprindo, dia após dia, momento após momento. Alegrai-vos os vossos corações. Não é momento de desespero, não é momento de... É claro que os homens se desesperam quando eles não pensam da forma que Deus está me dando. Mas imagine, irmão, o Senhor Jesus voltando e levando-nos para o reino do céu, tirando-nos de toda essa confusão que está aqui na terra, e nós habitando com Ele eternamente, e passeando nos jardins e nas ruas de ouro da Nova Jerusalém Celestial. E você, querido irmão e irmã, e você, desprezado, lançado fora, tem uma esperança, porque você está respirando. Ah, mas eu já fiz isso, mas eu já fiz aquilo.
Não importa o que você fez, importa é que o Senhor está dizendo para ti há uma esperança. Ah, mas se eu voltar naquela igreja, eles não vão deixar nem eu entrar. Se eles não deixar você entrar na igreja, entre em Jesus Cristo. Jesus Cristo não vai negar você entrar pelas portas, porque as portas é Ele mesmo. Ele disse, eu sou a porta. Então busque a Jesus Cristo e Ele nunca vai te jogar fora. Conta para Ele a tua história, conta para Ele o que você fez, conta para Ele o desejo que você tem, conta para Ele como você o ama, conta para Ele como você quer ser o que Ele quer que você seja. Peça ajuda para Ele. Glória ao nome santo do Senhor. Peça ajuda, Ele vai te ajudar. Glória ao nome santo do Senhor. Ele vai vir ao teu encontro e vai te ajudar. Fica firme. Aqueles varões galileus falaram que ele iria voltar. E eu digo para você, ele já está quase às portas para voltar. Então somente guarde esta palavra. Seja firme. Ame o Senhor. Não odeie, não guarde mágoas. Faça o bem, mesmo que ninguém te dê valor, mesmo que ninguém te ache alguma coisa, ou te fale alguma coisa, ou dê tapinha nas tuas costas, não importa. Isso tudo é vaidade. Cante, toque. Eu não posso tocar lá, toque na sua casa. A casa é sua, Deus que te preparou. Cante na sua casa, ore na sua casa, cultue na sua casa se for preciso. Não é preciso você estar dentro de 4 paredes para você agradar a Deus. Entrega toda a tua vida, todo o teu ser, todo o teu espírito a Deus e Deus cuidará de ti e da tua família. Meu caríssimo irmão, saiba que muitos te amam. Eu não lhe conheço, talvez você vai me ver falando aqui e não sabe nem quem eu sou. Mas eu já vou dizer para aqueles que me ouvem, uma coisa eu aprendi, amar. Embora muitas das vezes, irmãos, não vamos dizer que não falhamos no amor, porque se não falhássemos, seríamos perfeitos. Alguém fala assim, esse irmão fala de amor, mas às vezes não pratica tanto. Bom, aí já é um juízo que cada um tem. Cada um pode julgar da forma que quiser julgar. Eu não julgo ninguém, eu deixo que Deus julgue. Porque o juízo não me pertence, porque não fui eu que morri na cruz por vocês. A única coisa que eu tenho que dizer é que eu estou fazendo este vídeo sem nenhuma intenção de angariar nada, a não ser de dizer para você que o verdadeiro amor é Jesus Cristo e que Ele vai voltar. Deus seja louvado. Amém e amém. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e esta palavra reine no teu coração para todo sempre. Amém e amém.